sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Mãe Tá Falando, que tem aí a apresentação da Calçados Piccadilly, encorajar a mulher na sua caminhada. A Piccadilly é uma marca que encoraja a mulher enquanto mãe, profissional e ser humano pleno. Ela desenvolve calçados que facilitam a rotina das mamães em casa, no trabalho e em qualquer momento do dia. São produtos que combinam tecnologias exclusivas focadas no bem-estar, design autêntico e tendências de moda. Os calçados Piccadilly também impulsionam o autocuidado e o amor próprio. Eles podem ser encontrados no site oficial ou na franquia mais próxima de você. Eu sou Francine Silva, jornalista, mãe do Baby Fritz, mãe do Francisco, e nós estamos aqui no Sarras Tap Room, aqui em Novo Hamburgo, para quem não conhece, que está nos recebendo, que é a casa deste podcast, que é criado com o objetivo de falar sobre a maternidade real, aquela que não está nas redes sociais. Eu sou a Larissa Brito, eu sou a mãe da Duda, da Maria Eduarda, e quando eu e a Fran desenvolvemos esse projeto, a nossa intenção é que ele fosse um espaço para acolher mães, um espaço livre de julgamentos. E aqui a gente quer falar de maternidade real. E a gente tem algumas empresas parceiras que estão conosco e acreditam que a sociedade pode ser mais inclusiva para mães e crianças, que é Dr. Clean Saúde, o plano é simples, Viver Bem e Matracolar Brinquedos Educativos. Aqui a gente canta e brinca, que é o slogan da Matracolar, que é também aqui de Novo Hamburgo, mas tu encontra nas redes sociais. E hoje nós vamos conversar com uma jornalista, uma convidada incrível, que a gente tem a maior alegria de ter aqui conosco. Colorada, mãe do Gabriel, é um dos maiores nomes da cobertura política do Brasil, não só aqui do Rio Grande do Sul, tá? Tem uma das gargalhadas mais marcantes, vocês já puderam ouvir. E, claro, está aqui conosco, veio de Porto Alegre até Novo Hamburgo, deixou o Gabriel, né, lá em casa com 6 meses para estar aqui conosco. É uma honra te ter aqui, Kelly Matos. Olá! São minhas amigas, né, gente? Por isso que veio essa apresentação, não caio nessa. Que bom estar aqui, estou muito feliz, meninas. Todo e qualquer espaço, agora que eu experiencio, né, que eu vivo a maternidade, todo e qualquer espaço que fala de maternidade real, sem aquela ideia romantizada, sem aquela ideia de, como a Fran disse, né, das redes sociais. A maternidade real não está no Instagram, ou não estava, porque agora a gente vem trazer. Existe né? um movimento que tem trazido isso, né? Esse podcast está aqui para isso. Todo e qualquer espaço que fizer isso tem meu apoio, vai contar com a minha presença, porque eu acho que a gente precisa trazer essa realidade para, de alguma forma, tirar o peso das mães que acham que não estão encaixadas naquele ideal romântico, né? Romantizar não é uma coisa, acho que, ruim, assim, na intenção. Ninguém romantiza porque é mal, né? A pessoa romantizou porque ela quer ferrar a outra. Eu acho que romantiza porque a gente viu assim nos livros, na novela, no cinema, porque a gente tem um ideal de que as coisas... já tô quebrando o equipamento aqui, perdão. Porque eu falo com as mãos, né? A gente romantiza porque a gente quer que tudo seja bonito, né? A gente quer ter um cenário, a gente quer ter um par romântico, a gente quer o príncipe encantado ou a princesa encantada, que é um pouco distante da realidade, né? Para qualquer que seja o evento. Quando você vai para um relacionamento, você vai ter dificuldades. Os filmes acabam, ou as novelas acabam, na cena final é o casamento, porque depois é um perrengue, porque senão depois ia ser um caos. Por isso que acaba ali, entendeu? Porque depois ia ser babado, confusão. Termina aquela é a cena final, porque realmente é muito difícil. E a gente fica tentando se encaixar nesse quadradinho, né, nessa forminha, e eu acho que isso gera muita frustração. A maternidade, para mim, no primeiro mês, que eu digo que eu capotei naquele primeiro mês, eu parei com as 4 rodas para cima, porque eu achava que eu ia caber nessa caixinha, que o meu filho ia dormir a noite inteira, que eu ia sair amamentando, como eu tenho a mama grande, né, com volume, então eu achava que ia jorrar leite, até de fato jorrava, mas foi muito, muito, muito difícil. Então eu achava que eu ia sair amamentando,
Eu conto, assim, sempre para as pessoas que estão próximas de mim, que num dos primeiros meses, eu não me lembro em que mês era, eu não via, eu realmente saí da realidade, né? Eu fui para um outro lugar. Mas estava a TV ligada lá em casa e, enfim, não sei quem estava assistindo. E aí tava aquela novela O Rei do Gado. E aí o casal era a Patrícia Pilar, que era uma Movimento Sem Terra, né? Isso, acho que era isso. essa a proposta da novela. E o Rei do Gado, que era o Antônio Fagundes. Aí eles tiveram um filho. Aí a cena era o seguinte. A Patrícia Pilar tá... Luana, eu acho que era o nome da personagem. Com o bebê, assim... Bem bonita, linda, né? Ela é linda. E aqui, ó, assim com o bebê. E o bebê tá quieto, imóvel. Ali, assim. Por que não existe? Vou falar real, né? Mas tá, ela tá aqui. Aí entra o Antônio Fagundes. Aí o Antônio Fagundes diz... Nossa, você fica ainda mais bonita. Eu tava toda cagada, entendeu? Eu tava assim, ó. Eu tava péssima. Eu tava com leite escorrendo. Uma teta maior que a outra. Eu tava... Eu falei, você fica ainda mais bonita. Na ideia romântica, claro, né? Você fica ainda mais bonita assim. Aí, segunda mentira, né? Que eu pensei, a primeira mentira, o bebê paradinho. Segunda mentira. Aí os dois juntos pegam o neném e levam pro berço. E ele fica em silêncio. Aí eu falei, isso é uma farsa, senhoras e senhores. Isso é uma farsa. Porque não tem. Aí eu fiquei com o ranço, né? E toda vez que eu falo, toda propaganda que eu vejo que tem um bebê no berço, me dá uma angústia. Porque eu falo, no começo Qual o bebê... é o bebê que fica no berço? Fica no berço. Qual? Depois pode ser que fica, mas não fica no começo. Daí a gente cria essa primeira que eu tava falando, né? Da idealização, da romantização, que o bebê vai ficar e ele não fica. Daí você acha uma mãe horrível, uma mãe péssima, que não tá conseguindo, aí já começa a ferrar a cabeça ali. Aí toda vez que eu vejo uma propaganda e o bebê tá no berço, quer enganar quem, querido? E eu acho que começa um pouco mais atrás, assim. Eu acho que durante a gestação já tem essa coisa toda, que a grávida, ela é um ser sublime, um ser... Gente, eu tinha dor o tempo inteiro. As minhas costas doíam, tinha dor pélvica, eu tinha enjoo, vomitei a gravidez inteira. Mas eu tinha que ser um ser sublime e de luz, porque eu tava gerando uma vida ali, E sabe? tinha que dizer quantos quilos tinha engordado até tal mês, né? Porque as pessoas adoram perguntar, ai, tu tá tão linda, quantos quilos tu engordou? Ou, ai, nossa, quantos quilos tu engordou quando tu não tá tão bonita assim, E eu né? acho que isso me atrapalhou, e vou te dizer do contrário. Por quê? Porque eu fui a grávida... Até a gente poderia voltar atrás, né? Voltar a dar um passo antes, que é... Eu perdi 2 Isso, gestações, mas enfim, a gente pode falar sobre nisso. isso depois. Eu vou dizer assim, então foi muito difícil e tal. Mas quando eu engravidei, depois eu conto a história, quando eu engravidei mesmo, eu fui essa grávida. Eu fiquei com muito cabelo, eu tava assim, ó. Que Tava agora se preparando pra perder já depois. caiu tudo. A pele, né? A pele, um pêssego. Eu emagreci, gurias. Eu estou com o meu peso da adolescência. Eu emagreci. Então, eu tava aqui, ó, lá em cima. Então, por isso que eu acho que eu capotei no primeiro mês. Porque diferente de todo mundo que dizia, né? Eu engordei, eu tive estria, eu tive não sei o quê, eu tive enjoo. As pessoas me contam, né? Eu aqui, ó. Desculpa, é que eu sou a Kelly, né? Eu sou uma escolhida. Deus me olhou e então eu vou passar reto. Eu vou ter um parto normal, de fato tive, né? Eu vou passar reto, porque eu sou muito maravilhosa, coitada. Aí eu falo, o compadre Washington aqui, sabe de nada, inocente. E eu achava, então eu acho que o fato da minha gravidez ter sido, claro, fora as perdas, né? Eu acho que Deus viu que eu tava toda cagada, que eu perdi 2 vezes. Daí na terceira ele falou, tá, deixa essa aqui, agora bota ali umas coisas bonitas pra ela, um brilho no olhar, um cabelo e tal, né? E aí eu passei bem, fiquei magra. Eu nunca tinha tido, assim, eu perdi... A minha gineco falava... Olha, Kelly, se os teus exames não tivessem dados todos bons, a gente ia fazer um regime de engorda. Vamos botar mais um lanche de manhã, mais um lanche de tarde. Falei, eu passei minha vida inteira esperando que o médico dissesse, vamos comer, obrigada a Deus, obrigada. E aí, e até agora, assim, né, de fato, a questão do peso, e não estamos atrelando peso, saúde, só eu sei que há um ideal de magreza, não é isso? Mas isso aconteceu comigo na gravidez, a minha gravidez foi muito boa. Diferente de vários outros relatos, né? A Lari falou aqui, a VTube está fazendo um baita serviço nesse sentido, fazendo, né? com Fez e certeza. está fazendo. Então, a Tayla Ayala faz também, em outro podcast que é muito legal, Mil e Uma Tretas, falando, cara, tem muita treta na gravidez. Então, da minha experiência, eu não tive a treta na gravidez, eu fui ter a treta depois. Então, por isso que não dá pra gente
de novo, voltar no quadradinho, né? Achar, ai, mas olha ali, a Kelly Matos emagreceu, então eu também tenho... Não, olha aí, mas a Kelly Matos teve um puerpério que foi horroroso. Então, cada uma vai ter de um jeito diferente, né? E a gente quer saber como foi a do outro pra tentar chegar, ai, mas eu queria tanto que fosse assim, eu queria... E não é, né? E entra isso de entrar nas caixinhas, né? A gente quer entrar nas caixinhas, a gente fica se comparando o tempo todo e muitas vezes com coisas que não são reais. Né? E a maternidade tem muito disso, né? Eu posso comer, né? Por favor, essa... Eu sou convidada que come. Com certeza, esse daqui é um oferecimento nosso, do podcast, junto com o Sarras Tap Room, né? Vamos aproveitar e fazer um merchandising aqui. Que é do meu churras, que assina aqui todo o menu do Sarras Tap Room. E que é também, né, da família, meu primo, junto com a Mati, estão à frente aí do meu churras e do Sarras Tap Room na área da cozinha, aqui da área do menu. E eu queria falar uma coisa, Lari, a gente fala sobre a questão de comparações, né? A gente, na sociedade, ela é isso. A gente compara o trabalho de um, trabalhou a grama do vizinho sempre tá mais verde. Mas na maternidade, tipo, a comparação começa lá na gestação, né? Porque depois tu compara o filho. O filho de fulana tá caminhando, o meu ainda não. É uma competição. As parece crianças, elas todo. estão o tempo todo competindo sem nem saber o que tá acontecendo, né? Exato, Tipo, o meu exato. faz 4 cocôs. Ai, o meu faz 5, sabe? Pelo amor de Deus. O meu só acorda uma vez de noite e sei lá, não mama mais. Tipo, Primeiro, vou falar, é mentira. A pessoa que fala que o filho dorme a noite inteira, se ele é recém-nascido, não cai. Depois, ok, o Gabriel já dormiu uma noite inteira. Eu achei que ele tinha aprendido, sabe de nada e não sei. Mas aquele, meu recém-nascido dorme a noite inteira. Seu bebê sequinho por 12 horas. E se tá dormindo a noite inteira, cara, ele tem que mamar de 3 em 3 horas. Começa a julgar essa pessoa. Mas enfim, continua. Isso que eu queria falar, Kelly. Primeiro assim, né? A gente, esse teu baque, né, da grávida idealizada, Eu era a Barbie. perfeita. Só vocês viram o filme da Barbie? aí. A Barbie... O nome da Barbie, essa que é a Barbie perfeita no filme, é Barbie estereotipada. Por isso que o filme não é pra criança, coitada da criança. Mas não é é, isso, né? não é. Mas eu era a Barbie da gravidez. Eu tava aqui, ó. E daí, tem uma coisa que eu vivi, pelo menos, na gravidez. E olha que eu tive uma gravidez na pandemia, né? Então, eu não tive muito contato com pessoas. Muitas pessoas não me viram grávidas, né? Mas... todo mundo tinha atenção porque eu era grávida. Eu tinha um bebê na barriga. As pessoas queriam saber como é que eu tava. Elas se importavam comigo. Quando o bebê nasce, a mãe acabou. A mãe não existe. Quem tu tá aí? Eu quero saber do bebê, tá? E daí vira toda aquela preocupação que tinha com a mãe. Todo aquele... Daqui a pouco, até aquele olhar mais encantador pra mãe. Aquela fase bonita. Acaba. E como que a gente lida com isso? Né? Como foi lidar com isso? Isso também contribuiu para o teu puerpério ficar meio, tipo, totalmente balançado. Antes eu era... Não que eu queira a atenção para mim, mas agora, tipo, não, agora tu vai fazer teu trabalho de mãe e segue o baile. A gente quer saber como tá o Gabriel e como é que foi, assim... Como foi deixar de ser gestante para se tornar a mãe do Gabriel? Mas é que eu realmente acabei, Fran. Eu fiquei acabada, gente. Foi assim... A minha mãe fala que eu traumatizei. E é verdade, eu fiquei traumatizada do primeiro mês. Porque eu tava lá no alto. Talvez se eu tivesse tido uma gestação muito difícil... Eu não quero ter uma gestação difícil, né? Mas talvez se eu tivesse estado mais... com o pé no chão, eu tava muito lá em cima. Eu fazia yoga, pilates, eu dava, sabe, abrir espacate, a perna lá em cima. E eu ainda tive o parto normal, né, o parto vaginal. Então, eu tava assim, ó... Eu saí da sala de parto caminhando. E fui lá dar oi palestra no vidro. Falei, olha aqui fulano, não sei o quê, meu Deus. Não, eu mostrei, uma parente, eu mostrei esse vídeo e disse pro meu marido, Rafa, essa é a Kelly. Só podia ser a Kelly, ela tá caminhando. Então eu tava sendo a Kelly. Até ali eu tava correspondendo às expectativas da sociedade. Eu tava sendo a Kelly, eu tava aqui, kkkk. A única coisa que o único momento que eu acho que eu realmente parei e não fui a Kelly, a Kelly Matos, né? Foi quando eu vi que a gente ia... Quando a moça falou que a gente ia internar para nascer o meu filho, eu larguei o celular. Eu falei, eu não quero o celular. Perguntaram, quer botar playlist? Eu falei, não quero nada. E eu tava... Porque as minhas amigas, depois eu descobri, né, quase todas tiveram cesárea, falaram, não, vai dar tempo de tu te maquiar ainda, fica tranquila. E daí eu fui... Era 3 da manhã... Então, eu tava com a cara de 3 da manhã, né? E de quem tinha sofrido dor, de contração e tal. E aí, quando eu cheguei no hospital, 3, 4 da manhã, eu falei, tira o meu celular, eu não quero meu celular, não quero bolsa. Eu ainda pensei, poxa,
se eu me maquiar, eu vou parecer bonita. Eu falei, por que eu quero aparecer nas fotos? Porque eu quero aparecer no Instagram. Eu falei, esquece, não quero nada, tira tudo. E eu tava com muita dor, eu cheguei vomitando, né? Fazendo ânsia de vômito, de dor. E eu optei, quis analgesia, né? Pra mim foi, eu acho que senão não teria conseguido aguentar. Evoluir para os 10 centímetros de dilatação. Ali eu acho que eu fiz. Aí, ainda hoje, às vezes eu paro e penso, puxa, mas será que eu não devia ter pego aquela base, passado um pozinho assim, pra dar uma valorizada na foto? Mas, enfim, foi o único momento que eu não fui Kelly. Tanto que muitas pessoas ficaram surpresas. Meu Deus, nasceu o Gabriel. Por quê? Porque estão acostumadas a me ver postar o meu dia inteiro, né? Sim. Então, estariam acostumadas a ver eu postar entrando no hospital. Estou aqui, estou na sala de parto. Estou aqui na bola de pilates. Estou aqui não sei o quê. Eu falei, cara, não quero. Tira o meu celular, né? Deixa contigo. Tu vai avisar as pessoas. Daí, né, ele tem a senha do meu celular. Não recomendo muito. Brincadeira. Não me mata, Gabá. E tu tem a dele, né? Assim trabalhamos. Mas aí Mas já fui a pessoa que não dava senha. Mas aí eu dei a senha para que ele pudesse avisar minha família e tal, né? No grupo. Porque eu não quis avisar. Depois tu volta na tua pergunta, porque é importante eu responder ela. Mas só para contar que nesse momento foi o único, eu acho que daí eu não fui a Kelly, mas eu fui a Kelly. Eu fui eu mesma. Porque daí eu disse, eu quero curtir aqui. Eu não quero nada, não quero música. Eu quero estar eu aqui presente. Conexão, né? Eu queria estar vivendo aquele momento assim, 100% ali, naquele lugar. E eu me lembro que eu não avisei ninguém, nem a minha médica. Foi o hospital que ligou para minha médica. Porque eu já estava com 4 para 5 de dilatação. E a minha mãe ficou muito brava, né? Porque eu não tinha avisado ela. Daí o Gabardo, eu me lembro, agora deu, a gente vai ter que avisar. Daí liguei, a mãe do Gabardo, ninguém foi avisado, né? Então as pessoas estranharam um pouco isso, tipo, meu Deus, nasceu. Acho que a Bibiana Dil, que é amiga de vocês também, viu uma foto que o meu irmão postou. Sim, que foi a foto que chegou pra gente, foi a foto do teu irmão. Isso, porque daí o meu irmão é super digital também, né? Super de redes sociais, trabalha com isso. Então, ele foi quem postou. Eu fiquei off total. A postagem do nascimento do Gabi é do Gabardo, né? Eu disse, só bota ali um collab, né? Pra que as pessoas fiquem sabendo de lá e de cá. Porque eu fui o Gabardo naquele momento, sabe? Que o Gabardo é todo. Eu fui o meu marido, que é totalmente avesso. Porque eu queria estar ali. Eu só queria viver aquele momento e eu acho que eu consegui. Mas voltando, me perguntou, né, da história do puerpério e do... quando as pessoas não pensaram no bebê e pensaram na pessoa. Como foi, né? que a Kelly Matos deixou de ser importante naquele momento ou deixou de ser Kelly Matos para virar a mãe do Gabriel? Esse é o meu nome agora, não é mais Kelly. Meu nome é a mãe do Gabriel. Qualquer lugar que eu vou, é a mãe do Gabriel. A ponto de eu ter ido num lugar esses dias e aí a pessoa reconheceu o bebê. Daí daí ele falou... Teu filho tá mais famoso que tu, porque eu vi que era tu por causa do bebê. Sério? Uma pessoa que eu não conheço, né? E eu achei graça, achei divertido isso, né? Porque realmente eu só posto foto do bebê, tudo que eu faço é o bebê agora. E eu acho, Fran, que Kelly, não vi mais nada. Eu não vi mais a Kelly. Eu só via o bebê. Eu só via, eu tenho que manter esse ser humano vivo. E aquela ideia, né, que eu sempre tive de postar tudo, de mostrar tudo, não tinha mais como. Porque eu tava ali, eu não sabia fazer... E eu li 22 livros, né? A mãe que lê. Eu não sabia fazer. Eu fiquei assim, como que eu, que sei a resposta de tudo, que tenho o controle de tudo, que sou a mulher empoderada, não sei o quê. Eu não sei fazer isso. E eu ficava, cara, e agora? É fome? É choro? Onde é que tá no manual? Não tem manual. Não tem manual. Eu falei, não, só um pouquinho. Jesus Cristo teve aqui há 2023 anos, ainda não fizeram manual. Os caras fizeram inteligência artificial, é foto de bebê pra lá e pra cá, e não tem manual. Como assim? Ninguém nunca decifrou o choro? E aí eu comecei a procurar, eu lembro que eu seguia 1 milhão de perfis que... Agora já tirei metade, porque como a Jaluzi disse aqui, né, no primeiro episódio, se você começa a consumir esse conteúdo que tu nem sabe do que é, de quem é, quanto tem de valor naquele conteúdo, sabe? Vai te deixando mais maluca ainda. E aí eu fiquei completamente doida, assim, porque a amamentação eu tava fazendo tudo errado, doía, chorava, pingava na criança, assim. Eu me lembro que um dia eu gosto de pintar o olho, tava com o olho preto, assim, pintado, e aí pingava preto em cima da criança. Eu, cara, o que tá acontecendo? E eu urrava, assim, eu me segurava. E eu comecei a ter empatia por quem desiste de amamentar, porque foi tão Sabe horrível. que tu usou uma expressão, eu urrava. A única vez na minha vida que eu urrei foi amamentando. Eu urrei. Eu urrei amamentando. E eu lembro que aí o Marcos estava comigo ali, o que tá acontecendo? Eu disse assim,
minha teta tá doendo. Muito. Muito. Isso. A gente acha que uma fissura não dói. Gente, uma Nossa. fissura dói pra caramba! Não, dói Meu muito. Deus! Dói Dói uma dor demais, horrível. dói demais. Eu falava pras pessoas assim, as pessoas viam foto do Gabi e falavam, ai, que bonitinho. Eu falei, sim, ele tem uma gilete na língua, né? Tu sabia? Você não parece. Não, porque não tem aquilo da criança vai mamar com jeitinho. Não, é um bebê. Não, é um e bebê. ele mamava muito, muito. Aí ele tava, como é que ele tá? Essa enfermeira perguntava, tá mamando? Sim, tá mamando muito. Enquanto tem teta, ele tá Só que mamando tu não ainda. sabe se tá com a pega correta, Eu se não tá mamando sabia certo, se não nada. tá mamando E eu certo. tinha me preparado muito pro parto, falei pra vocês, né? Eu fiz fisioterapia pélvica, fiz fisioterapia obstétrica, fiz yoga, fiz tudo. Mas pra amamentação, como eu achei, né, nessa ideia romântica que eu tenho o seio grande, a minha mãe amamentou, as minhas tias amamentaram, eu falei, cara, vai jorrar leite, a Patrícia Pilar tá lá com o bebê bonito, e eu vou tacar no berço com o Antônio Fagundes, que no caso seria o Gabardo. Aí eu falei, bom, beleza. Cara, e doía, mas doía isso aí, eu urrava, Lari. E aí eu me lembro que a primeira coisa, e as consultoras não recomendam, estou sublinhando isso aqui, eu botei um bico de silicone, que eu nem sabia que existia. também quis isso. Porque alguém me deu, acho que foi a Dada que me deu, a irmã da minha mãe, minha tia. E aí eu botei, e aquilo me deu um alívio, assim, ó, um alívio. Eu falei, cara, tá aqui. Essa é a resposta. E aí uma coisa que a maternidade também, a gente acha que descobrir a América. Esse é e, cara, vai ser várias vezes isso. Tipo, quando a fralda vaza, não, agora descobri que é isso aqui, daí vou vazar de novo. Então, não tem meio assim, né? Eu falava assim, na época, eu dizia assim, é como se tu fosse aprender a dirigir. Vocês duas dirigem? Aí tu aprendeu que se tu botar ali, hoje os câmbios são todos automáticos, né? Mas se tu botar no R, vai pra trás. E se botar no D, né? No dirigir, vai pra frente. Beleza, tá. Botei no R, foi pra trás, tá. Aí no dia seguinte, tu entra no carro, bota o R. Aí o carro anda pro lado. Não, só um pouquinho, mas eu fiz isso ontem. Não é possível, eu fiz isso ontem. Ah, não, mas é que agora mudou. Como que mudou? E aí isso é, né, o tempo inteiro e vai seguir até as idades dos filhos, né, como a vida é, né? Não tem uma resposta exata. Uma vez me disseram que era igual a videogame, né? Que quando a gente vence aquela etapa, aquela fase, vem uma fase mais difícil. E eu tô aqui com uma filha que vai fazer 9 anos, né? E é isso, tem toda a dificuldade do bebê, depois tem toda a dificuldade ali quando tá começando a andar, depois tem toda a dificuldade quando tá indo pra escola, tem toda... E vai aumentando, e daqui a pouco vai ter a dificuldade da adolescência, né? Kelly, eu tenho saudades do Francisco no bebezinho. Era a época mais fácil. Não, e aí a minha mãe falava, fácil. ela falava e fala isso, ela falou assim, primeiro, tu vai esquecer. Eu falei, Esquece. impossível. Mas, tá, aí vocês me dizem que esquece. Ela falou, segundo, tu vai sentir saudade. Eu falei, saudade é sacanagem. Tá bem, vai até que eu esqueça. Agora, a saudade é sacanagem. E aí, mas voltando, né, respondendo bem a tua pergunta sobre o puerpério, eu me desencontrei completamente, assim, porque eu não sabia mais a resposta de nada. Eu não tinha... Eu, que era a detentora de todo o conhecimento do universo, porque eu me acho, né? A Gabriela Bordache, que é jornalista maravilhosa, também fala muito sobre isso. Ela fala dessa onipotência, que a gente acha que a gente resolve tudo, que a gente acha que a gente é a detentora do conhecimento. E aí a maternidade mostra, cara, a gente não sabe nada. E assim foi o meu puerpério, assim. E eu também achava, do alto dessa prepotência, onipotência, dessa coisa de, né, ignorância, até uma arrogância, eu acho, nossa. Eu achava que eu não teria... Primeiro, eu não sabia o que era puerpério. Vamos falar aqui a real, eu não sabia. Eu achava que era uma coisa de depressão. Sim, como se fosse uma depressão passada. Então eu achava que eu não ia ter puerpério. Olha a pessoa, porque, voltando, a gente não sabe o que é puerpério, né? Você falar o que é uma caneca, a gente sabe o que é uma caneca. O que é a chave do carro, o que é um celular, a gente sabe. Se perguntar atravessar a rua aqui, perguntar para 3 pessoas o que é puerpério, não sei se saberão. A gente que é jornalista, quando a gente fazia uma reportagem sobre puérpera, a gente explicava, puérpera, Mulheres que significa mulheres que tiveram filhos. Há 45 dias. Isso é um outro capítulo. Outra falácia, que, né? Outra Mas falácia. as pessoas não sabem. E eu comprovei isso falando com o marido de uma amiga minha. Eu falei, nossa, a vida da puérpera é difícil, né? Ele tem uma filha. Ele falou, puérpera? O que é puérpera? E eu não sei se perguntar pro Gabardo o que é puérpera, ele sabe. Coitado do Gabardo, hoje ele vai ser execrado, tadinho. Ele é um ótimo pai. Mas a gente não sabe, nossa sociedade. Quando a gente fala de parto, quando a gente quer falar que uma coisa é difícil, né? Eu tive que escrever um trabalho de faculdade, conclusão. Nossa, foi um parto. Tem que fazer uma apresentação no trabalho, foi um parto.
Ninguém fala foi um puerpério, porque a gente não sabe o que é puerpério. Eu, da minha ignorância, achando que sabia tudo, 36 anos, eu não sabia o que era. Então eu achava que eu não ia ter puerpério, porque na minha cabeça, a história que eu contei pra minha cabeça era: terei um parto vaginal, de fato tive. Os hormônios já comunicarão aqui, ó. O meu peito vai ser leite, vai comunicar aqui embaixo, vai dar tudo lindo. E aí o meu cérebro vai entender e eu estarei pronta para Times Square. O que é completamente ridículo hoje, eu sei disso, né? E, enfim, na época eu não sabia. E aí eu descobri exatamente, nascia na veia, o que é passar pelo puerpério. Não é uma opção, vou dizer, não é uma opção. Todas nós, depois que termina, é a gestação, o nascimento e é o puerpério. É um período que dura, como diz a Francesa, muito mais do que os 60 40, dias, 45, enfim, 60 né? dias que falam. Então, eu vivi e eu falo que a minha missão de vida hoje é avisar as grávidas. O puerpério existe, prepare-se. E a gente precisa, né, neste momento de todo o acolhimento, né? De toda a rede de apoio possível. E assim, às vezes a rede de apoio é alguém no telefone longe de ti, mas te dando esse, né? Tipo, vai passar. Não, vai as duas passar. aqui fizeram isso. Elas ficavam me mandando WhatsApp perguntando. E tem uma coisa que eu não sei se vocês se sentem confortáveis com quem fez isso também. Eu não gostava muito quando as pessoas me diziam assim: tu tem que sair, tu tem que sair, tu tem que te arrumar, tu tem que. Uma hora por dia tu tira pra pentear teu cabelo, tu passar um não sei o quê. Agora me lembro que eu tô sem batom. Tu passa o batom, tu não sei o quê. Isso aqui eu só tava tentando sobreviver, sabe? Eu não tava conseguindo. Hoje, o meu filho vai fazer 6 meses, agora eu já consigo. Consigo fazer uma unha. Mas naquele começo, Lari, Fran, eu não conseguia sequer, sabe, me organizar naquela ideia de que o meu filho tinha que ficar 10 centímetros de mim. Porque eu tava, meu Deus, sabe? Não, e eu tive, assim, essa experiência de me isolar muito, sabe? Eu não queria ver ninguém, eu não queria receber visita, eu fechava janela, cortina em casa, porque daí o Marcos, ele ficou em casa comigo um tempo, depois que a Maria Eduarda nasceu, uns 20 dias, e ele reduziu a jornada de trabalho dele. Então, nos primeiros dias, no primeiro mês, segundo mês, ele reduziu um pouco a jornada de trabalho dele, e aí ele conseguia ser um pouquinho mais presente. Mas nesse período que eu ficava sozinha com a Duda, eu fechava todas as janelas da casa, todas as cortinas, tudo. E ficava com ela no colo. Tipo assim, se tivesse qualquer... tem que lavar roupa. Dane-se a roupa. Não vou lavar roupa. Tem que fazer comida. Pra que comer? Pra que comer? A criança tem o peito aqui, pra que eu vou comer? Né? E eu sentava no sofá e assim, a zona toda na minha volta, e eu ali, sentada. Tocava o interfone. Plena não, eu né? não atendia. Vivia mensagem no celular, tá longe de mim, não tô vendo. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. Eu só ficava ali. Eu via TV, na frente da TV, com ela no meu colo, que ela acordava, bonitinha, vamos brincar, vamos trocar fralda, não sei o quê. E voltava. E assim, isso não foi durante 45 dias. Não. A gente tá falando aí de um período de uns 3 meses. Eu consegui começar a voltar pro normal com 4, eu acho. Por aí. Eu também. E claro que a gente não gosta de estar nessa situação, mas assim, é uma coisa que vem de dentro, é um negócio Não que tem, tu sabe, eu preciso reagir, eu preciso lavar o meu cabelo. Eu tô, sei lá, há 3 dias sem lavar o cabelo com um coque. Eu preciso lavar meu cabelo, mas eu não quero lavar meu cabelo. Eu quero ficar aqui em volta da minha cria. E quando ela dorme, eu quero dormir. A minha mãe dizia, às vezes a minha mãe ia lá em casa e dizia, não, vai descansar, vai dormir um pouquinho. Não tem. A minha mãe falava isso também. Eu escutava o gemido da criança, eu já tava... Não, e a criança nem tava chorando, eu escutava. Sim. Eu achava que tava sim. chorando. E sabe que uma das coisas, voltando à doutora Januse, que eu digo que ela foi minha grande rede de apoio, porque eu tive o Francisco na pandemia, então, diferente de vocês que se isolaram, a gente estava num isolamento e eu senti muita falta de não receber visitas. Eu fui ao contrário. Me senti muito abandonada, porque até então as pessoas queriam saber de mim, queriam saber da gravidez, queriam saber como estava. Eu tive uma gravidez de risco, então as pessoas... Eu tinha amigas que falavam comigo, tipo, toda semana ou a cada 2 dias, assim, para saber como é que tá tudo certo. E aquilo parou, primeiro porque eu tive o Francisco no dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. As pessoas foram viver as festas de fim de ano, por mais que a gente estava numa pandemia, mas foram ter as suas férias. As pessoas voltaram a pensar que eu existia, ou que o Francisco existia, no dia 20 de janeiro, entendeu? Então, já tinha feito ali 1 mês. Teve gente, tipo, da minha família que foi conhecer, tipo, dindas do Francisco, foram conhecer com o Francisco com quase 1 mês. E ok, tá tudo bem, só que a gente tava num momento, eu tava muito fragilizada. Muito fragilizada. Tipo assim, foi
um momento o Francisco ficou na UTI, né? Então, só tava eu e o Rafa. E o Rafa, com 2 dias... Ele só teve 2 dias. Ele teve que voltar a trabalhar com apenas 2 dias. Ele voltou a trabalhar... Meu Deus. Porque ele era PJ. Então, ele voltou a trabalhar do hospital. A gente ficou 1 semana lá. Então, para mim, foi muito cruel. Eu me senti muito sozinha. Eu nunca vou me esquecer, no dia 24 de dezembro, eu naquela Santa Casa de Porto Alegre, pedi para ir o Francisco na UTI. Ui, meu Deus. Eu na maternidade, né? Então, do lado tinha uma família que estava com o bebê. Eu tinha quarto compartilhado. Estava com o seu bebê e estava muito triste que ia ter que passar ali o Natal. Mas estava com o seu bebê. O meu bebê estava na UTI, né? E eu pedi para as enfermeiras para ir na igreja, ali na capela. Porque, porra, né? Sempre gostei né? Para mim... Sim, era importante. Era importante. E eu não pude ir na capela da Santa Casa, porque era pandemia. Nossa. Eu não podia sair daquelas... Eu chorei, mas tanto, 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 sabe? Então, para mim... E eu lembro que eu liguei para minha mãe de noite. Eles estavam na ceia de Natal, enfim. E a minha mãe, com todas as suas dificuldades também, né? Sofrendo aí uma demência, ela não se deu conta que eu estava no hospital, em Porto Alegre, e que o Francisco não estava comigo, assim. Então, para mim, foi assim, eu acho que vai ser muito difícil de eu esquecer isso, assim. Eu não consigo nem imaginar, Fra, porque eu sei que tem muita gente, vocês duas acabaram de dar depoimento, sem rede de apoio, eu não consigo nem imaginar. Porque eu tinha ali presente a minha mãe, a minha sogra, a gente fez uma revolução no hospital, até a irmã da minha mãe foi com uma bebezinha de 3 meses pra ver, porque a minha família é muito assim. Então, esse lugar de onde tu fala, me dá um arrepio de cima a baixo, sabe? Uma coisa... E a gente tem essa construção, eu sempre quis. Quando eu tivesse filho, imagina, eu sou daqui de Novo Hamburgo, tá? Tem um hospital tradicional aqui em Novo Hamburgo. Todo mundo, toda a minha família teve nesse hospital. Todo mundo foi no vidro desse hospital olhar. Tipo, é um acontecimento. E eu sonhava que isso ia acontecer comigo. De novo a ideia da romanização. Exato. Então, o quanto que é difícil tirar tudo que tu imaginou, né? Tu desmistificar aquilo que tu tinha. E essa questão, eu senti falta das pessoas. E eu não queria ver ninguém. Como pra ver como o puerpério, ele bate diferente pra cada um. Ele bate totalmente diferente, assim. E essa questão de, até então tu era importante, as pessoas... De repente, é tu e teu filho, e deu, acabou. Uhum. Tu e teu filho, teu marido, e é isso. Tipo, tipo ali que a vida solitário. começa de uma certa forma. Agora tu tem aqui um novo player e bora pra frente. Vai. E é muito solitário. Eu não sei como foi pra ti, porque mesmo... Já conversei com outras mães, que mesmo com uma rede de apoio, mesmo em outro momento que não era pandemia, mesmo tendo fulano e outro... Se sentia... sozinha. E tem uma amiga minha que fala que ela se velou durante o puerpério. Não, eu morri. Eu tenho certeza absoluta. Eu falo isso. Eu escrevi um texto sobre isso nas minhas redes sociais, no Instagram, que era que... Primeiro, assim, a minha primeira sensação é que eu ia continuar sendo aquela Kelly, né? Que até acho que eu retomei um pouquinho, mas eu achava, porque eu saí no vidro, eu saí caminhando. Então, eu achava... Quando eu percebi que, primeiro, o bebê acordava de 3 em 3 horas para mamar, o bebê estava pronto de 3 em 3, então me caiu a primeira ficha de que eu nunca mais ia dormir. Eu falei, meu Deus, calma, a gente melhora depois. Ou não. E aí eu, meu Deus. Tipo, eu achava que, sei lá, 6 da tarde ele ia emendar aquele soninho da Patrícia Pilar ali e eu ia ver minha série na Netflix, pedir uma comidinha. O mito da criança que dorme às 19, né? Não, esse mito, gente, não caiam. Minha filha nunca dormiu cedo. Não, E se ela não tá dormindo às 19... É porque tu tá fazendo alguma coisa errada. O ritual do sono errado. Eu já tinha lido todo o ritual do sono no livrinho A luz lá. baixa, o difusor, não sei... E até cromoterapia já tava. Eu fiz tudo. E aí eu achava, daí às vezes, tipo assim, o meu marido ligava 1 segundo na televisão. Foi aquele segundo que ligou a televisão, que a criança pegou um reflexo ali. Mas ele tava de... Não me importa, foi aquilo, porque tu não sei o quê. E aí eu me lembro que eu ficava 7 horas, aquela Larissa falou. E eu ficava lá... Tu não sabe que tá na hora de dormir, criança. Eu falava isso, tu não sabe que era na hora de dormir. Hormônios todos bagunçados e aquela coisa. Uma amiga minha de Brasília, a Ronera, falou assim, ele não sabe que são 7 horas da noite, tá? Só pra te falar, ele não sabe. Ele nem tem melatonina, então tu tá louca. Mas tá ali a mulher no Instagram falando 5 coisas pra fazer o filho dormir. Quer dizer, aí tu tenta chegar naquele lugar que não acontece.
Aí, meu Deus, a minha vida acabou. Eu pensei, nunca mais eu vou dormir, né? O Michael Douglas, nunca mais eu vou dormir. Cara, a Lari falou do banho, né? Eu nunca mais vou lavar meu cabelo. Cocô não vou fazer nunca mais, porque não dá, né? Se a pessoa tomou banho, lavou o cabelo. Nossa, vitoriosa! Fez cocô. É tetra, é o Galvão aqui, ó. É tetra, porque é um troço. Eu sempre falo isso, todo mundo, quando eu grito é tetra, a pessoa fez cocô lá em casa. Porque é tão... tu fica tão... Isso que a Fran disse, tu não existe mais. É uma loucura, uma confusão. A existência da gente... E passa muito por isso que tu falou, porque eu sou a mãe do Gabi, eu sou a mãe da Duda. A nossa existência, por um período, ela é anulada. Não, anulada. Eu uso a expressão morte. E a gente... E essa coisa de morrer no parto, eu morri no parto, né? Eu sempre ouvia isso, nasci uma nova mãe no parto e tal, uma nova mulher. E sempre romantizei isso. E muitas vezes repliquei isso. Eu também. Eu repliquei, porque eu me tornei muito mais forte quando me tornei mãe. E realmente, mas eu não tinha alternativa, amor. E se eu tivesse a alternativa de ser fraca? Não tem. A gente fica acabada, assim, da minha experiência, né? Já conversei com outras mães, né, que falam isso, quando a criança nasceu. A minha mãe falava uma coisa assim, né? E eu vou falar, sou muito devota de Nossa Senhora. Mas a minha mãe falava, daí a criança nasce, passa o manto de Nossa Senhora, tu não sente mais nada. Gente, eu sentia era tudo. Eu falava, cadê o manto? Eu falava, olha essa senhora, sacanagem, que eu fui lá e apareci na minha senhora. A senhora não apareceu pra mim. E aí, era um negócio, porque eu achava que ter parto normal, comunicação, não ia ter puerpério, não sei o que, lá. Cara, a contração pro meu útero voltar ao normal. Tem gente que tem cólica, tem gente que não tem. Tinha uma cólica que eu não conseguia me andar. Eu falei pro médico, tem alguma coisa errada. Porque meu parto não doeu, eu tava com analgesia. Tem alguma coisa errada que tá doendo aqui. Ela falou, teu útero tá voltando, né? Tu sabe, horrível. Tava desse tamanho, tem que voltar. Meu Deus, era uma dor. Deu, cara, o que é isso? E aí, eu me lembro que esse processo, eu pensei, nunca mais eu vou dormir, eu tô acabada e não sei o quê. E a minha vida mudou completamente. E ninguém me falou isso. E, cara, eu pensava assim, ó, porque se tu sabe, olha que estamos nós três, né? Cara, vocês vão morrer amanhã. O que tu vai fazer? Eu vou aproveitar, sei lá, até o último... Eu vou lá buscar meu filho, eu vou não sei o que... Eu não sabia que eu ia morrer, ninguém me contou que eu ia morrer. Então, eu fiquei me velando ali, sabe? Eu fiquei chorando, eu olhava pra minha cachorra, eu falava, ai, a mamãe tá com saudade de ti, cada a gente ficava na cama, vendo Netflix, Nina. E aí, quando eu... Tá, chega, aceita. Acorda, olha só, isso aqui é o que tu tem agora, isso aqui é o que tu vai trabalhar, tu quer amamentar teu filho, tu vai amamentar teu filho, beleza, vamos lá. Vamos chamar a consultora, vamos ver o que tem, não sei o quê. Tu vai acordar de 3 em 3. Vamos lidar com isso aqui. Tu vai acordar de 3 em 3 horas. Dá pra dormir durante o dia, não dá? Consegue, não consegue. E ali, no momento em que eu compreendi que eu tinha morrido, tá bem, vamos velar essa mulher aí, vamos botar esse caixão aqui, vamos embora. A coisa mudou. Foi quando eu... Tá bem, vamos ver o que dá pra fazer. Alinhei expectativa com realidade. Não dá pra ser a Patrícia Pilar, Antônio Fagundes, vão ser a Kelly com o que tem aqui. Tu não vai cuidar do teu cabelo agora, tu vai ficar grudada na criança porque é o que tu consegue. Eu ficava assim, eu me lembro que eu tinha um colchão no chão, daí tava eu, a criança, que eu ficava assim, eu queria ficar do lado, eu queria ficar, se eu pudesse, botar ela dentro de mim de novo, sabe? Então foi o que eu consegui fazer. E eu acho que tem que ser um pouco disso, assim. Claro, né? Dentro do que pode, do que não pode, mas o que você consegue fazer dentro da sua realidade. Não querer chegar naquele ideal de dormir às 7 da noite. Não querer chegar naquele ideal de que, não, meu filho acorda uma vez. É porque tu fez isso. Não, mas quem sabe tu dá uma fórmula, uma mamadeira bem gorducha. Como eu já ouvi, né? Dar uma feijoada antes da criança dormir. Porque daí ela vai dormir. Sonhos ali que fala na mamada porque vai dormir. Eu assisti um vídeo de uma mulher que era bebê, semana do bebê no berço, uma coisa assim. E eu botei aquela live, porque a gente acha que vai é a gente que não tá sabendo, né? Que vai vir assim, ó, plim, né? Porque a gente é de uma geração de rede social, que tu clica no, sei lá, no aplicativo e vem a comida, né? Tu clica no aplicativo, vem uma curtida e tal. Tu clica no aplicativo, a tua entrega, que é uma compra internacional, chega em uma semana. Então, a gente acha que vai ser tudo imediato. E aí, esse curso era bebê na soneca, no, sei lá, no berço, uma coisa assim. E aí, eu tava pronta pra comprar o curso. Eu vou assistir a live dessa mulher. Botei pra assistir a live, eu e minha mãe. As duas aqui assim, ó, como é que a gente faz a criança dormir? E a mulher... Parecia um curso, né? Uma coisa assim de
pastoral, assim, Aham, sabe? Uma aham, coisa aham. muito efusiva, Aham. assim, né? Na igreja católica seria o que a gente chama de Sim, carismática. renovação carismática, que eu gosto, assim, que era aquela coisa assim. Ela dizia, mana, vamos lá, pega a sua criança, vamos lá, pega lá, vamos lá. E dava uns passos, e não sei o quê, e vamos de novo. Daí eu e minha mãe, essa mulher tá um pouco diferente, tá? Né? Ela não tá muito legal esse curso aqui não, né? Porque tem curso da Januse, é muito legal, né? Mas era uma coisa, vamos lá, e você vai conseguir. Era quase um coach Sim, o coach de da- maternidade. E ali, eu falei, ai, quer saber? Não vou fazer dormir às 7 da noite. Vamos ver o que eu vou conseguir. E aí eu fui relaxando e fazendo o possível. Ali eu acho que as coisas começaram a melhorar. Mas é isso, eu acho que existe a maternidade ideal, aquela que a gente sabe que a gente tem que amamentar exclusivamente até os 6 meses, que o parto tem que ser assim, que, enfim, tem que dormir às 7. E existe a maternidade possível, que a gente vai adequar ela à Isso. nossa realidade. Isso E aí. aí, quando a gente entende isso e acolhe isso, a gente passa a se ver como uma mãe melhor, a gente passa a entender que o nosso filho é único, que não adianta a gente querer comparar que ele tá caminhando, se ele não tá caminhando, se ele tá falando, se ele não tá falando. A gente precisa acolher a mãe possível, ser a mãe possível. E é isso. E eu vou a mais. A gente vai ter várias versões de mãe possível. Exato. Porque Total. uma coisa que eu falo, assim, eu nunca mais vou ser a mãe que eu fui quando eu tava em licença maternidade. Nunca mais. Porque eu me dediquei isso. Imagina, 6 meses da minha vida eu poder me dedicar só à criança. Eu me dediquei à criança, eu me dediquei, tipo, ali, a estar ali, me dediquei a estar em casa, me dediquei, querendo ou não, a começar os laços do meu filho, né, com os avós, com isso. Eu pude ser 100% para aquela criança. O meu 100% todo esgoelepado, mas era os meus 100% naquele momento. Depois, eu nunca mais me tornei aquela mãe que eu E tá fui. tudo E ótimo, se tu for certo. mãe novamente, talvez o teu 100% do próximo filho não vai ser nem igual um ao do pouco, Francisco. Não vai ser né? igual. E isso até é uma coisa assim, né? Queria muito ter um segundo filho, porque bate a marretinha Todos que nós diz, três né? ficamos aqui, né? É, Será que vamos? Será que não vamos? Será? E daí depois eu penso, Jesus, imagina como é que eu vou ser mãe com mais outra criança. Tudo de Não, novo. Privação de sono, meu Deus. Nem é, É. assim. Eu vou dizer que agora nem é tanta privação. Porque assim, eu amamento até hoje, tá? O Francisco tem 2 anos e 7 meses. Vamos falar É. aqui a real. Quantas vezes vocês acordam de madrugada? Hoje o Francisco tá numa vibe boa, assim. Eu acordo umas 2 vezes por noite. eu só que 3, só 2. que eu durmo do lado do Ah, Francisco. tu tem cama compartilhada. Na eu não verdade, sei qual cidade na chama verdade, assim, na chama. verdade, o Francisco compartilha a cama comigo. Ah, entendi. Porque É a cama eu fui dele. pro quarto dele, isso, a gente fez aquela cama Montessori, aquela Ai, cama que baixinha, legal. eu ponho do lado. Eu fiz isso quando o Gabi nasceu. Eu fazia isso. Agora vão me cancelar, desculpa, mas eu fiz isso aí. Eu dormia com a cama no chão, né? Isso. E aí dormia eu e ele. Isso Ele aí. no ninho. Não, e a Maria Eduarda, ela dormia com nós no meio da cama. Pra tudo que não pode, né? Vamos nos Isso. cancelar. Dormia com a gente no meio da cama. Eu pensava assim, cara, eu vou ter que levantar 85 vezes. E sabe que Não, aconteceu uma pra coisa? mim, esse foi o melhor sono possível que eu consigo. Não, mas é isso também, porque a gente tem que sobreviver, Não, né? e eu lembro que eu pegava ela, daí eu sentava na cama pra amamentar aqui, né? E tava ali, e dormia. E aí dormia com ela no colo ali, amamentando. E aí o Marcos levantava, via aquela cena, né? Preocupado. O que ele fazia? Pegava a criança. Não, ele pegava a criança, botava na cama, e aí ele pensava, não vou acordar, vou deixar, porque se eu acordar não vai, daqui a pouco vai, né? dormir mais. Aí eu ficava sentada com a teta de fora, dormindo, daqui a pouco eu acordava, tava eu com a teta de fora, cadê a criança? Tava a criança do lado, tá, posso deitar e dormir de novo. E eu parei de amamentar, a Duda mamou até 3 anos quase, 2 anos e 11 meses, porque eu não conseguia dormir. É. Eu trabalhava o dia inteiro, aí à noite ela mamava umas 5 vezes por Não, noite. Gabriel, uma noite, de hora em hora, igual o sorteio da telecena, hora em hora. Foi. E aí eu não conseguia dormir, daí chegou aquele momento que eu pensei assim, "Não, é bom, é legal e tal, mas não tá bom pra mim mais, eu não consigo." E aí a gente teve que fazer o desmame, enfim. Mas não existe isso da criança que dorme a noite inteira. A minha filha tá com 9 anos, eu acho que ela começou a dormir a noite inteira há uns 2 anos, talvez, e não são todas as noites. Ainda tem. E não são essa todas, essa isso. noite, 4 horas da manhã, ela veio pra minha cama. O mantra da maternidade, que é o vai passar, que a gente fala, mas é hoje não é sempre. É. Porque o hoje, daí tu comemora o yes, consegui, não vazou a fralda, amanhã vai vazar. Ou não, o contrário, né? Porque não é... E eu me lembro que eu assisti o podcast, eu falei já aqui, né, do 1001 Tretas, da Tayla Ayala e da Júlia Faria, eu acho que é o sobrenome.
E aí eu vi um vídeo em que elas faziam essa pergunta. Quando o seu filho começou a dormir noite inteira? Com quantos meses? Aí elas davam risada, né? Porque tipo 1 ano, 2 anos, 18 anos, nunca dormi uma noite inteira. Eu falei, então é normal. Viu? Aí eu, puxa, por que não me falaram? Porque todo mundo assim, o meu filho dorme. E o Gabi, e eu já fui essa que falei que o Gabi dorme, porque teve uma semana que ele dormiu a noite inteira. Filho da mãe dormiu uma noite. A filha da mãe posso falar porque a mãe sou eu, né? E aí ele dormiu, teve uma semana... Que daí foi a semana que eu criei coragem pra botar ele no quarto dele, que eu botei ele no berço do quarto dele. Calma, se você não colocou, tá tudo bem. E aí eu botei ele lá e por enquanto tá... E claro, agora ele voltou a acordar, como ele acorda 1, 2, 3, mas eu ainda tô conseguindo me levantar porque eu tô em licença. Já me disseram, quando tu voltar a trabalhar, é muito provável e normal E tá que ele tudo acorde bem. várias vezes. Então talvez eu acho que, ou eu, como fez a Fran, eu vá pro quarto dele, porque... Cara, levantar... Não é uma opção. E aí tu vai, aí tu tira. Aí eu já bati a cabeça várias vezes na porta, porque eu levanto aqui meio grog e puf, né? Porque eu entrei, eu não via, bati na parede. Meu Deus do céu. Então eu tô nessa fase, mas eu já fui essa manhã assim... O que é, no fundo, o que rege? É o ego, né? Então eu queria dizer que meu filho dormiu. E eu falava, nossa, não posso reclamar, porque o Gabi está dormindo a noite inteira. Ai, como ele é bonzinho. Ui, ódio dessa frase. Ai, ele é tão bonzinho, ele dorme, ele mama. Ai, Depois, já quando falei. começar a introdução alimentar, come de tudo. Ai, ódio. Não, e olha como a gente é mal com as crianças também, né? Porque daí, tipo, ele tá dormindo bem, ele é bonzinho. Bonzinho, bom, ele não como tá, se fosse bom ele e não tá mal. dormindo bem. Mas que criança difícil, né? Gente! Ele é só uma um criança. bebê. Ele é uma criança. E entrando já nesse tema, a gente tem vários temas, ficaremos aqui conversando várias vezes, Eu tô né? comendo, porque vocês não Por estão comendo. favor. E até vale lembrar os nossos parceiros também, né? Vamos lá, Larissa. Aproveita, vou comer agora que vocês falam do parceiro, então. Aproveita. Calçados Piccadilly, Dr. Clean Saúde e Matracolar. Matracolar, que é brincar e cantar. Aqui a Vamos gente, lá. aqui a gente brinca e canta. As mães já estão meio... Isso aí. Aqui a as mães gente já brinca e canta. Isso aí. A Calçados Piccadilly, que é a nossa apresentadora aqui, né? Que é a nossa grande apresentadora deste podcast A Mãe Tá Falando, que está na primeira temporada. Nós estamos com Kelly Matos aqui conosco. Eu sou uma lactante, por isso eu preciso Por Você favor, também, por coma. favor, foi pensado nisso. Nisso, nós estamos aqui no Sarras Tap Room, em Novo Hamburgo. E a Kelly, neste momento, tá comendo aqui essa tábua de tô uma frios lactante preparada. também, né? Eu Então não sou... posso dar mais essa desculpa? Não, mas eu Não, na como verdade, também. a Fran que pode se apropriar da desculpa, né? Ela pode se apropriar da desculpa, porque ela também é uma lactante. Isso aí, eu pode. posso me apropriar, isso Quanto aí. tempo, tchau, Francisco? 2 anos e 7. Ui, ó. E mamando. E mamando. E daí, aquelas pessoas, né? Tu ainda tem leite? Mas sai alguma coisa Ai, que daí. Ou tipo, ela já não tá muito grande pra mamar, já não vai mais importante pra ela. Tu pensa até quando dá de mamar pra essa criança? Por isso que eu tô dizendo, é sempre assim, Tempo todo. é uma sucessão, é o cachorro correndo atrás do rabo, aquela expressão que a gente tanto usa, né? Expressão de Larissa Brito. Que é o cachorro correndo atrás do rabo, que é o tempo todo buscando o ideal perfeito e o tempo todo sendo a mãe julgada, a mãe que não é adequada, a criança que também é inadequada aos espaços. É isso que eu queria começar a levantar essa questão também, assim. Depois que eu me tornei mãe, eu vi que mães e crianças não são bem-vindas. Não, a sociedade é contra a criança. Isso, e contra as mães. Também. Tipo, quando tu é mãe que tá ali produzindo, né? Ou no mercado de trabalho, ou empreendendo, que tu tá trazendo alguma coisa ali. Agora, quando tu é mãe, tu tá no local e naquele momento tu tá executando só o papel de mãe... Só não, né? Porque é muita coisa. Mas eles falam mas isso, é né? só, né? É, só. Mas, tipo assim, eu tive, assim, um exemplo, né? Eu tive ontem eventos sociais e eu fiquei isolada, entre aspas, porque eu era uma das únicas que estava com um bebê. Então, é como que, assim, é muito legal que as mulheres sejam mães e tenham filhos, porque a humanidade precisa continuar. Mas tu volta aqui quando teu filho estiver maiorzinho, que daí a gente pode despachar ele lá pro parquinho, e daí tu pode voltar aqui e conversar conosco.
Isso eu queria ver de ti. Eu sei que tu tem toda uma rede de amigas mães que estão ali mais ou menos com a mesma Que é o que faixa me etária. salva. É, Eu falava mal de grupo de mães. Assim, ele não falava mal, eu achava que grupo de mães era um saco. Eu não sabia porque eu não estava em nenhum grupo. Pensava, aquelas mulheres ficam lá. só falam de filho. Eu achava que tinha muito julgamento. Aham. E talvez vocês estejam em grupos que tenham julgamento. Mas eu fui para um grupo de mães todas com a mesma idade gestacional que eu. Então foram bebês que nasceram, ou mesma não, mas muito parecido, né? Bebês que nasceram em dezembro, janeiro, fevereiro. Então a gente está todas na Passando mesma pela vibe. então mesma fase. É zero julgamento. A gente fica o tempo inteiro assim, sabe, compartilhando perrengue e toda vez que a gente se encontra é muito legal, porque a gente consegue, fulano, isso aí, dormiu hoje 1 hora só, mas esse aqui dormiu 2 horas. É o contrário do que eu achava que ia ser o grupo do que eu tinha como ideia do grupo de mães. Até porque as mães estão mudando, né? Isso. Graças eu ia a Deus. dizer de 10 anos atrás, quando tu A minha foste maternidade Vocês foi... falem para eu poder comer. Sim. A minha maternidade... Primeiro que até a gente comentou isso com a doutora Januzzi, né? No outro episódio. Não tinha o Instagram tão presente. Então, a gente tinha grupos de Facebook. Eu lembro que eu participava de um grupo de Facebook de mães que era uma desgraça. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Mas, ao mesmo tempo, me salvava em muita coisa. Preciso de uma pomada pro seio. O que vocês O meu grupo indicam? é isso aí. O que vocês indicam? Aí tinha ali as sugestões bacanas. E aí tinha aquela... Mas desiste, vai dar fórmula. Ou não sei o quê, mas, sabe? Então, sempre tinha isso. Sempre tinha alguém pra julgar, porque era uma coisa aberta. Era uma coisa com muitas pessoas. Eram desconhecidas, né? Então, era um negócio que tinha muito julgamento. Mas era uma maternidade completamente diferente do que a da Fran, por exemplo, que também teve o fator pandemia. Nossa. Ou de quem teve um filho há 5 anos atrás. E a tua maternidade, a forma que a gente se posiciona. Eu passei a ver outras questões em relação a mim, meu posicionamento enquanto pessoa, enquanto mulher, questões de gênero a partir da maternidade. Mas não foi assim, virei mãe e agora... Não. Eu fui construindo isso de acordo com as minhas experiências. Eu fui sendo... descartada de processos seletivos, eu fui sendo deixada de lado em alguns círculos sociais, e aí eu fui vendo... que interessante. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser mãe, porque eu sou mulher e se espera que eu seja mãe, a partir do momento que eu me torno mãe, aí eu sou um problema, como eu já ouvi, né? Que mãe era um problema. Mas sabe que eu vou aproveitar isso que a Lari falou para conectar com a pergunta da Fran, falar uma coisa que eu já falei para a Lari e para Fran, mas eu vou me dirigir para a Lari porque ela vai entender. Que é o seguinte, tu lembra que a gente falava muito para ti assim, a gente te convida e tu não vai. Tu lembra disso? Cara, quando eu me tornei... Mas assim, quando eu me tornei mãe, eu só me lembrava disso. Da gente falando, tu nunca vai, eu não vou mais te convidar. Sim. A gente falava eu lembro assim, que uma vez tu ficou chateadíssima comigo, que tu fez uma festa de aniversário. Mas eu me lembro... e daí, cara, eu me lembrei Eu assim, não fui porque... Porque, né? Não, e assim, e tinha uma outra questão. Eu trabalhava num veículo de comunicação, então eu fazia plantão, eu trabalhava várias horas por dia, morava a 40 quilômetros do trabalho. Quando eu tinha uma folga no final de semana, eu queria estar com a minha filha. Mas é lógico, é eu óbvio. não queria ir pra lugar nenhum. Eu não queria ir ver as mesmas pessoas que eu tava Óbvio. passando 8 horas por dia na semana. Óbvio. Eu queria estar ali e mesmo que eu fosse, eu ia estar me sentindo extremamente culpada por não estar com a minha filha. Porque ela precisava de mim e eu precisava dela. Porque a gente também Óbvio. precisa do filho. Não, hoje não passa nem na minha cabeça isso. Isso, e aproveitando isso que eu queria te perguntar, fazendo uma pergunta pra Kelly, né? A Kelly de antes. O que a Kelly de antes olha pra Kelly de agora e diz, Kelly, não acredito que tu falou isso. Ou Não, a Kelly e de essa agora da fala... Larissa Brito, assim, a primeira coisa, eu acho que, se eu não pedir desculpa, eu vou pedir agora de novo, mas acho que eu já pedi algumas vezes, porque na minha cabeça eu peço desculpa pra Larissa todos os dias, porque eu me lembro que eu falei isso. Falei, eu não vou mais te convidar, tu nunca vem. E tem mais a questão da Duda, né, que como é que ela vai num espaço... Sim, E que não é eu, e eu pessoas. sempre me orgulhei de ser, eu sempre falava, os meus eventos, porque eu sou, né, Sim. são kids friendly, mas não é, como a Lari vai levar a Duda com a questão sensorial, Sensorial, né? Então, sim. olha que bruxa, e eu sou amiga dela, eu ficava assim, ó, olha como eu era, e eu acho que a gente, não sei se é a reflexão que vocês fizeram, mas eu tava ouvindo um podcast vindo pra cá, e todas elas disseram, como antes de ser mãe a gente é egoísta, né? Só que a gente não sabe o que é. Eu, egoísta, imagina, eu sou super altruísta, eu faço vários voluntariados, trabalho social, né? Eu faço mesmo. Mas, cara, eu era muito egoísta, porque eu pensava em mim, eu nunca parei pra pensar como é que ela ia fazer. E eu nunca mais falei isso. Esse fim de semana eu tive esse churrasco, traz ela junto. Eu não falo mais isso. Porque a mãe sabe. Se ela se sente à vontade,
para trazer a criança ou não. Essa minha amiga, a Fábio, ela falou que não se sentia à vontade porque ela, quando está num espaço que oferece algum perigo, algum risco da criança cair, porque tem piscina, porque não tem tela, ela fica muito nervosa. E aí eu vi que as gurias do grupo falaram, traz ela junto. Eu falei, olha só, a decisão da mãe é sempre a decisão correta. A mais sábia, porque a mãe sabe onde Conhece, dói. aham. A mãe sabe aquilo que ela está vivendo. E no caso da Lara, eu pensava, mas que amiga de merda eu fui, sabe? Isso aqui, ele toda vez ela vem de novo, sabe? Falei, daí quando alguma amiga hoje me pergunta, eu vou fazer meu aniversário, eu sei que é difícil, mas se tu puder vir. Daí eu falo, bem feito. Bem feito pra mim. Não, e esse aniversário em específico me Alguma marcou maneira, muito. Porque também deve ter doído em ti, porque Sim, tu porque queria ir. e ela me disse assim, é pensado pras crianças. Eu falava, ela me e falou hoje- isso, eu pensava, putz, ela pensou num negócio pra que eu fosse, mas eu não vou conseguir ir. Porque eu não conseguia levar a Maria Eduarda, ela tem até hoje a questão, né, em função do autismo, a questão sensorial. Então, ontem a gente tava no chá de fralda de uma amiga, também as pessoas me perguntavam, porque não e a tá Duda? isso? A Duda não consegue, né? Ainda. Acho que um dia ela vai conseguir, tá muito perto disso, acredito que sim, né? Com os estímulos adequados, enfim. Mas eu não vou, né? Não consigo levar ela ainda. Então, e aí tu pensa assim, putz, será que estão pensando que eu tipo, tenho vergonha da minha filha, eu não quero trazer minha filha? Será que estão pensando que eu sou uma mãe cocô, porque eu tô deixando minha filha em casa num domingo de tarde com o pai? Será que eu não tô fazendo falta? E aí é uma sucessão. Mas ela pensou num evento Kids friendly, que eu falo. E um kids que hoje tu vai ver que nem era um kids, assim. Se tu pensar hoje, tu tendo bebê. E falando nós, né, Lara, eu estava no mesmo chá de fraldas que tu ontem, né? Eu levei o Francisco, né? A Lari não levou a Duda, eu levei o Francisco lá nos seus 2 anos e 7 meses. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei praticamente sozinha na mesa com o meu filho. Não, mas- brincando com o meu filho. Mas eu achava, Fran, que eu sabia, né? O que eu fazia? Como eu sabia disso aí, dos filhos dos maiores, assim, bebê, eu não me imaginava. Eu sempre, daí, contratava, né? Como fiz o meu chá, recreacionista e coisa, e não sei o quê. Porque eu achava, eu tenho que ser um espaço acolhedor para criança. Mas como é que nunca me passou na cabeça a questão sensorial? Olha como eu fui... Porque antes de ser mãe, eu sei, não é uma imposição, não é obrigação ser mãe. A gente não pensa nisso. E a gente é muito egoísta, porque a gente pensa assim... Eu falava pra ela, mas eu não vou mais te convidar. A Leísa não vou mais te convidar, porque ela nunca vai. E nós éramos um grupinho muito fechado ali, né? Eu, tu, Bruno, a Paloma. Somos até hoje. E aí eu falava ela... Hoje eu penso, que amiga de merda, meu Deus do céu. E tudo isso a gente, né... Funcionaria se a gente exercesse um lugar de empatia, né? Pensar Mas isso só a maternidade traz. Ontem, por exemplo, quando tu chegou lá com o Gabi, que tu foi amamentar e tava rolando, né, um barulho e tal, eu pensei, putz, amamentar nesse Não tem barulho como. não tem a menor condição. Daí tu foi pra rua, né, e tal, foi amamentar. Mas isso porque eu sou mãe, eu passei por isso. Quem não tem o filho, daí tu ainda brincou, eles vão ver o que aguarda. Claro, porque não sabem. Não sabe. Eu também não sabia. No meu chat tinha 150 pessoas. O chá da Kelly, ele foi um evento. Planeta Foi um Atlântico. evento. Foi um evento à parte. Foi ótimo. Não, nunca mais. Nem Foi eu. ótimo. Eu tô traumatizada também, eu traumatizei com essa história do chá. Mas não dá. E acho que isso, né? Tu perguntou coisas que eu fazia, falava, né? O bico de silicone era uma coisa que eu, talvez, se eu soubesse, eu ia dizer, não, jamais, como assim? Meu Deus, não vou. Foi o que me salvou naquela hora. Esse egoísmo em relação aos amigos que têm filhos, e de todas a gente ouve. E aí vou voltar numa outra pergunta que tu fez, que é a solidão, né? Porque a gente se sente sozinha. Eu me lembro quando o Gabardo saiu para trabalhar, porque a licença paternidade é de 20 dias, e ainda temos que dar graças a Deus, porque ele Nossa, teve 20 dias, é. de 20 dias, porque muitas são as pessoas, trabalhador liberal, né? CNPJ, que não tem. E aí ele teve 20 dias, então a gente ficou ali muito junto e tal. E quando ele saiu para trabalhar, cara, É desesperador. eu fiquei assim, ó, e eu tô aqui. Eu não consigo nem ir no banheiro, não consigo nem tomar banho. E não é porque é ele, não importa, esquece a pessoa, né? persona, O persona. Era assim, a vida fez isso comigo. Eu tô aqui parada. E aí, de noite, eu levantava para dar mamar, enquanto todos os outros dormiam. Eu falei, que mundo injusto é esse, cara? E há quem pense que licença maternidade, vou pôr minhas leituras em dia. Eu achava. Eu me lembro, no meu último dia de trabalho lá na redação, daí o pessoal fez uma festinha e tal, não sei o quê. E foi o dia que eu mais trabalhei, assim. Eu não conseguia almoçar naquele dia. Eu
37 semanas, eu parei 38, eu ganhei. Então, eu tava praticamente parindo a criança e eu tinha muita coisa para fazer. Não ia dar tempo, eu não conseguia almoçar. Eu me lembro, tem até a foto do dia, eu peguei um pastel lá em cima no bar, peguei um pastel e comi. E eu disse, ai, tomara que meu obstetra não me mate, tomara que meu obstetra não me mate. Ela falou, eu vou te amarrar na cadeira, tu tem que comer. Mas, enfim, foi o que eu consegui. E aí, eu falei assim, lá neste dia. Eu nunca fiquei 6 meses sem trabalhar, eu nunca fiquei nem 1 mês sem trabalhar. Daí as gurias, a Adri e Irion, mais uma, acho que a Rosângela me olharam e falou assim, tu vai trabalhar bastante, só pra te avisar. E eu achava que nada. Era o bebê. Ele vai ser bonzinho. Patrícia Pilar. Ele vai ser bonzinho. No berço, eu vou lá fazer um café, vou estudar, vou botar as leituras em dia. Então, eu não tinha ideia. E hoje, toda vez que eu encontro uma amiga, que eu penso isso, vai ter um aniversário, ou que os amigos, eles nos convidam para os aniversários, que bom, queridos. Eu falo, cara, vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção. Para de noite, para eventos de noite. Eventos noturnos. Porque, Até hoje eu não participo de eventos noturnos. E aí as pessoas me convidam e falam... Às vezes eu fico até com vergonha de dar uma patada, assim. Quando é meu íntimo, eu dou uma patada mesmo, né? Ah, vai te Te situa, né, amado? Só um pouquinho. Ou daí... Como é que eu vou explicar pra pessoa, né? É um bebê, ele mama mais de noite, ele toma banho comigo de noite, com o pai dele. Então, cara, é muito difícil. Talvez, de novo, né? Cada maternidade é uma e tá tudo bem. Mas eu tô vivendo a fase bem do início, né? Dos 6 primeiros meses. Então, é muito difícil sair de noite. Eu consigo uma vez, que vai ser muito Mas raro. tu sabe que tu tem que ir preparada, que isso vai sair da rotina e que daí Isso, amanhã tu vai ser mais difícil. É, né? no chá ontem, quando eu fui já no final, que daí eu não encontraria tantas pessoas, é um bebê, né? Muito risco e tal. E aí o Macedo chegou depois de mim, eu falei, Macedo é mais gênio que eu, porque ele chegou mais no final ainda, né? Mandar um beijo pra Kathleen. E aí a gente chegou no final, ficamos lá, fomos prestigiá-la, né? Porque esse momento da gravidez muito é muito lindo. Me lembro do meu chá, como eu gostei que as pessoas foram e tal. E aí, mas eu já tava me pelando de medo, porque o Gabi tava lá até... 8? Umas 8 horas, 8 e eu meia, acho. né? Eu cheguei em casa com ele, perto das 9, que é o horário que ele já tá, em tese, encaminhando para dormir. Eu falei, vai fazer o giraia, vai montar um porco, não vai dormir nunca mais. Então, eu fico muito nervosa. Eu faço, mas eu fico muito nervosa, né? Com isso, será que vai dar certo? Ai, chegamos, demos o banho, deu tudo certo. Mas, né? Podia. O coração da mãe. E a gente Não, e às sabe, vezes né? a gente tá tão cansada que a gente pensa assim, eu vou evitar essa fadiga, sabe? Eu vou evitar, sabe? Pra que eu vou dar chance pro azar, né? Mas daí vem as amigas Kelly. Nunca mais te convido. Nunca mais te convido. Daí Mas tu continua convidando, é o que importa. Mas né? daí tu É se verdade. sente mal, mas eu Mas entendo é. isso, porque tu se sente mal, a Kelly por ter falado isso hoje, mas a pessoa que recebe esse tipo de cobrança, porque assim, tem vezes que tu tá em casa, mas tu não queria estar em casa. Sim. Cuidando da criança. Naquele momento, talvez tu queria estar lá. Tu queria estar lá tomando um espumante, né? Aquela Isso coisa. acontece. E tu não tá. Sabe? Eu fui convidada para um aniversário e eu disse, claro, eu e o Francisco vamos. Daí a pessoa respondeu, não, é para ser só para mulheres. A sociedade não é para criança. Não, gente, mas, sabe, resumo, eu não fui, entende? Era um sábado, como eu vou deixar meu filho, eu trabalho na semana e tal. E daí tu vê assim, não é porque eu não queria estar lá no evento. Não é porque tu não gosta da amiga. Não é porque eu não queria estar... Claro que eu queria ter uma tarde lá me divertindo. Mas não, sabe? Tipo, eu percebo assim, que essa cobrança, ela dói de dois jeitos. Dói muito. Né? Dói de Isso aconteceu comigo. Foi uma vez que a gente foi convidado, eu e o Gabardo, para um jantar, que era um jantar importante, assim, profissionalmente. E, sair, comer, né, uma comida boa, tomar uma espumante e tal. E daí ele chorando porque não queria ir, porque ele queria descansar. E eu chorando porque eu queria ir, porque eu queria, descansar, sabe? Eu falei, eu queria muito ir. E aí, acabou ele rindo, né? E ele ficando com inveja de mim. E tu com inveja dele. Mas agora a gente tem aí, né, o tempo. Já falamos muito. Viu? A última pergunta, e eu acho que vem muito ao encontro de muita gente que vai nos ouvir, tá? Que pode estar passando pela mesma situação que tu. Angústia de separação. Para quem tá indo ali, voltando ao trabalho. Não o voltar ao trabalho em si, mas essa questão de tu... Separar, de cortar o vínculo. De cortar, de tu... Né, hoje é teu precioso,
tu vai deixar ou numa escola ou aos cuidados de alguém, como é que a gente sabe que o bebê sofre a angústia de separação, é provado cientificamente, existe. Mas como a mãe está passando pela angústia de separação? Primeiro que todas as fases que eu passei até agora, a mais difícil é sempre a que a gente está vivendo. Né? Então, eu achava que o puerpério era a coisa mais difícil. Daí, depois que eu passei, eu falei, talvez nem fosse tão difícil assim. A amamentação horrível, meu Deus do céu. Daí, a gente vai esquecendo, né? Tanto que a gente tem outros filhos depois, né? Não a gente, mas enfim, outras pessoas têm. E aí, eu estou vivendo essa fase agora. Então, eu estou achando uma dor, assim, sem explicação. Porque eu fui a mãe que ficou grudada 24 horas no filho. Eu não fiz nem a consulta de revisão com a ginecologista. Eu não fui. Porque eu pensei, eu vou ter que ficar separada do meu filho. Eu não vou. Eu conseguia ficar períodos de 30 minutos, 1 hora, mesmo tendo rede de apoio. Eu quis ficar perto. Eu quis... Cara, tenho 180 dias, eu vou ver 180 dias. Eu não vou saber que é o presente do Brasil. Azar. Eu vou ficar... Eu optei por isso. E aí, na última consulta com a pediatra, ela falou assim, olha, se eu puder te dar um conselho, ele vai passar a ficar 8 horas longe de ti. Então, começa a ficar pelo menos 1, 2, 3. E isso já começou. Eu falei, eu sou a bruxa. Mentira, eu amo a doutora Antônia, mas eu fiquei, não, por quê? Eu queria aproveitar até o último. Eu não posso aproveitar até o último dia. Não é nem aproveitar, tipo, que o povo acha. Não, eu queria ficar com ele, aproveitando até o último. Mas não dá, porque ele precisa começar a desmamar, não do peito, né? Mas ele precisa começar a separar um pouco para entender. E aí, a gente começou a adaptação na escola, eu fiquei segura com esta decisão neste momento, estou segura com essa decisão. Só que a escola me chama quando ele é um choro que ele não sabe mamar, né? Ele não sabe mamar mamadeira, perdão. E então ele, às vezes ele quer o peito, né? E, às vezes, sempre, ele errado não tá, né? E aí a escola me chama quando precisa ir ali e tal. E é uma dor, assim, né? Chegar e ver ele chorando porque fui eu que provoquei aquilo. Ele tá chorando porque eu tô afastada, porque eu tô apartada. Então, tentar falar sem chorar, né? É como se eu tivesse... É como se estivessem tirando um pedaço, assim, de mim. É a sensação que eu tenho, assim, que tá doendo lá dentro, assim, num lugar muito profundo, muito profundo. Mas todo mundo fala, né, tem que voltar a trabalhar. Eu estava ouvindo a Ivete Sangalo antes de vir para cá, num podcast sobre maternidade, e ela falando que ela pensou em parar de cantar. Eu falei, ufa, que bom, pelo menos não fui a única que pensou em largar tudo. E aí ela disse que pensou, vou parar, vou me aposentar, azar, porque eu quero viver com meu filho para sempre. E a mesma sensação que eu tenho. Eu queria ficar ali, se eu pudesse, eu uso essa metáfora, se eu pudesse, eu filtrava o ar que ele vai respirar, mas eu não posso. Eu não tenho como impedir que o ar que tem um vírus circulando entre no nariz dele. Então, ele vai ficar doente em algum momento, né? Se eu levar para a creche ou não, em algum momento ele vai ter contato com isso na vida adulta, na vida... E tem uma outra chave que eu também estou tentando virar, que é... Ele é o meu filho, sim, mas ele é um indivíduo. Ele é o meu filho que está na minha barriga, mas agora, depois que ele saiu da minha barriga, ele é um ser. Ele tem as vontades dele, ele vai ter a carreira dele, ele vai ter a felicidade dele, as tristezas dele. E isso não é meu. Isso é dele. Eu posso, de alguma forma, tentar tornar o caminho dele mais fácil, né? Ou menos difícil, mas a história dele, quem constrói é ele. Só que ele tem 60 e poucos centímetros, sabe? Como é que eu boto na minha cabeça que essa história dele, que ele vai ficar lá na creche, que ele vai ficar na escola, que ele vai ficar com a professora, é bem puxado. E fora outras, que daí a gente vai ficar horas falando aqui, né? Outras tretas que seriam a questão do voltar a trabalhar e tirar leite, né? Em qual momento, em qual espaço. A gente está gravando esse podcast na semana da amamentação, né? Nesse período que é dedicado a isso. E o tema desse ano é justamente a volta ao trabalho. Como a gente ainda está atrás nesse caminho, né? Como os espaços não tem espaço. E o pouco que a gente avançou, a gente regrediu, né? Porque agora tem uma medida provisória, enfim, que a empresa que paga o auxílio creche não precisa ter um espaço para amamentar, né? Olha isso, gente. Então, a gente está regredindo enquanto sociedade ao invés de avançar. A mulher, ela precisa amamentar, a criança precisa mamar até os 6 meses, mas a mulher volta a trabalhar e faz como?
que faz? Algumas amigas assim, mas ele vai estar comendo, porque a introdução alimentar, para quem não é familiarizado, né, quando ele começa a ser apresentado, as comidinhas, as frutas, normalmente inicia pela fruta, é no primeiro dia dos 6 meses, que é o primeiro dia que eu vou estar trabalhando. Quem que vai apresentar a fruta para a criança, né? Não, e aí tu te sente culpada. E tu te sente culpada porque, meu Deus, é um momento importante, eu não vou estar dando. Exato. E assim, com 6 meses, se ele já tiver com Sinais de prontidão, que em alguns casos pode ser 6,5, 7. E aí, você vai deixar, ou com a creche, ou com a babá, ou com a pessoa de confiança, 8 horas. E ele come como, né? Eu falei, vai fazer jejum intermitente? O meu filho vai, né? 8 horas fora deslocamento, né? Bota mais uma de ida e uma de volta, né? Então, 8, 9, 10 horas. Tu tem aquele escape ali que tu pode, né? Dependendo dos 15 minutos que tu tem pra amamentar, mas às vezes 15 minutos tu nem vai até o lugar, né? Exato. E aí, eu que trabalho com um programa ao vivo, né? E se naquela hora... É muito louco, porque eles falam assim, né? A sociedade, ou os órgãos competentes falam... Amamente seu filho em livre demanda, amamente seu filho. Daí eu vou lá, amamente em livre demanda, né? Que maravilha e tal. No dia seguinte, o seu filho não vai mais comer, não vai amamentar mais. Por quê? Não, porque eu tô trabalhando, então não tem mais livre demanda. E quem que explicou pra ele? Por que não me disseram? Então, a partir dos 5 meses, tu fala assim, Gabriel, tudo bem? Não é mais livre demanda aqui, é quando, mamãe... Agora é dieta, não tem mais. Jejum intermitente. Então, e coisas que eu já... 36 anos, eu jamais parei para pensar sobre... E aqui fala de um lugar super de privilégio, porque, de novo, tem mãe que volta a trabalhar com 4 e tem mãe que sequer consegue a licença. E aí tem que voltar, tá ali no perrengue e tal. E como é que aquela criança tá se alimentando? E isso me emociona muito, porque eu conversando com a Lari esses dias, é uma bandeira que eu faço questão de levantar, sabe? A gente sabe que as mães sofrem, né? Por N situações, que nós somos julgadas, que muitas portas se fecham pra gente, que, enfim, a gente sabe. Mas o que mais me machuca é o que fazem com as nossas crianças. Foi o que eu te falei ontem, né? Que a gente, pra gente é difícil, mas a gente dá um jeito. O problema é que eles estão sentindo. O que a gente faz? É isso, o meu bebê, porque a sociedade se organiza assim, durante 8 horas, em tese... mas aí a mamadeira, ele não pegou a mamadeira. Ele não sabe como é mamar na mamadeira. Eu tô tentando, né? Aliás, porque a gente foi incentivado e medicamente, cientificamente é dito, é importante dar de mamar. A mamadeira vai confundir, vai dar a confusão do bico ele vai vamos trocar, dar o peito. E aí ele só sabe mamar o peito. Mas aí tu dá o copinho. Ele também não pegou o copinho. Daí, o copo de transição. Eu também comprei o copo de transição. E aí nós estamos nessa luta de tentar ensinar. E uma amiga que tinha colocado na creche, ela falou, Kelly, olha, se eu puder te dar uma dica, é isso. Eles não sabem mamar na mamadeira. E, enfim, as consultoras talvez estejam nos assistindo falando, poxa, mas tem outros caminhos. Mas no meu caso, eu tô com muita dificuldade, assim, né? E vendo ali essa coisa dele não saber como é. E aí eu volto a trabalhar e aí a gente passa por tudo isso, porque são dilemas muito profundos e muito importantes, que impactam muito a nossa vida e a existência de uma outra pessoa. E aí a gente precisa ouvir que é frescura. Sempre foi assim, todo mundo sobrevive, né? Eu não quero ser uma sobrevivente, eu não quero que a minha filha seja uma sobrevivente, eu quero que a gente tenha qualidade de vida, sabe? Mas é mimimi, é frescura, todo mundo faz. O que tá querendo agora? Tá querendo mudar como a roda funciona, sabe? Não, a gente precisa repensar. A gente precisa repensar espaços, a gente precisa repensar carga horária, flexibilidade. Porque são pessoas. Se a gente quer uma sociedade mais empática, diferente, a gente precisa investir em quem tá vindo, na base. A gente precisa investir nas crianças. E eu acho, assim, talvez, né? Mas não tá dando muito certo do jeito que a gente tá fazendo. Tá meio ruim, né? Então, talvez a gente precise modificar algumas coisas. E olha só que interessante, quem sabe a gente pode olhar para as crianças, né? Exato. Quem sabe a gente pode olhar para os pequenos ali e pensar que ali é a sementinha... Nossa, isso é piegas, é clichê. Mas assim, pensar que ali é a sementinha do amanhã. Né? Que a gente tá evoluindo a passos de tartaruga, tá evoluindo, mas assim, tem muito para evoluir e a gente precisa olhar para mães e crianças, porque é o futuro, né? Lembrar não tem como. que nós, sociedade, somos feitas por todos. E porque todos nós somos crianças, um dia alguém nos cuidou. Fala que a gente esquece, que hoje não lembro, por várias razões, mas você, CEO da empresa, a sua mãe passou por este perrengue. Mas as pessoas, elas esquecem, a criança, ela é marginalizada, assim, né? Porque, por exemplo, se tu fala que não pode bater em idoso, não pode bater em mulher, não pode bater em ninguém, nem em animais, mas na criança é educação.
pode bater na criança, porque é difícil, educação. né? E tu não pode, né? Todo o cuidado de xingamento, de falas, né? Tu tem que cuidar no que tu fala. Mas pra criança, tu pode ser crítica. Na criança, tu pode dizer, olha, fulaninho, não tá fazendo isso, por que tu tá fazendo? Não, as pessoas Né? podem dizer, em nome de uma liberdade, que elas odeiam crianças. Sim! Eu odeio criança. Eu cheguei, um colega meu de trabalho disse assim, não, mas eu não gosto de criança. Daí eu disse, não, pera. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tu viu o que tu falou? Imagina se eu chegasse pra ti e dissesse, eu não gosto de gordo, eu não gosto de negro, ou eu não gosto de... Troca pra velho. qualquer Troca grupo pra social. qualquer grupo. Daria certo? Porque eu não gosto de criança, tá certo? E tá tudo bem. Não, eu entendo, não é todo mundo que gosta. Oi? É brabo. É difícil, né? É bom, gurias, a maternidade, tudo que ela não é fácil. Ah, mas e tal, tem... A gente brincava, né, Lari? Tem os sorrisos, e realmente os sorrisos deles fazem a gente parar no mundo e ver que todo o resto vale a pena. Mas é muita cobrança, é muito dedo apontado, é muito julgamento e muita incerteza, né? E será que eu tô fazendo certo? E será que vai ser o melhor caminho para ele? É muita cobrança e pouca resposta, né? Porque cobram, mas não oferecem nenhum suporte, né? É o famoso engenheiro de obra pronta, né? Eu vou te criticar, o que tu tá fazendo tá errado. Tá, então como que eu faço certo? Ah, eu não sei, mas é errado. Ah, não, a mãe que... Primeiro, a comparação, né? De novo, que vocês falaram aqui, a Rafaela Carvalho, do livro, aquele que a gente gosta, né? Dos 60 dias de neblina, ela fala, comparação é o ladrão da felicidade. Se você comparar, você tá ralado. E, normalmente, quem tem essas dicas ou quem tem essas fórmulas prontas, não é mãe. Sim. Né? Ah, mas não sei... Ou foi mãe, tipo assim... Não é mãe, Num outro tempo. Num outro tempo em que as coisas eram assim, e reproduz aquilo, nem é por mal, porque ela aprendeu assim. Então, esse bebê tá pegando, como é que as mães falam, as antigas falam? Sabe que tu tá costela. dando... Não sei, é tipo dengo, assim, sabe? Tá. Mas Tá. tem um que não pode dar muito... Não Tem. pode dar Balda. muito colo, porque dá a costela pegada. Vocês já ouviram? Já ouvi. Pega a costela. Não dá muito Não dá colo, muito porque colo. pega a costela dessa criança. Essa criança tá baldosa. Baldosa, isso é Essa balda. criança, Balda isso é era a balda. palavra. Tá jogando contigo. Imagina. Uma criança. Eles são muito manipuladores. Ah! Tá, mas vai te manipular. Cara, ele não consegue falar. Ele não consegue manipular o intestino muitas vezes, gente. Pelo amor de Deus, eles não conseguem fazer cocô, eles têm Ele não cólica. segura a própria cabeça, ele tá Mas ele tá manipulando. manipulando pessoas. Pelo amor de Deus. Enfim. Gente, estamos chegando aí nos finalmente, né? Lembrando que Vocês nós viram que temos... só essa parte aqui tá ficando vazia. Não, calma, que a gente vai chegar aí. A gente Calma. vai chegar lá, né? Então, lembrando, nós estamos falando com Kelly Matos, que veio aqui no Sarrastap Room para conversar conosco no podcast A Mãe Tá Falando. E antes da gente fazer o nosso encerramento, a última pergunta, Kelly. Eu tô de boca cheia. Lembrando, então, enquanto a Kelly toma aí uma aguinha, lembrando que... Pra falar, a mãe consegue. é A isso mãe aí. faz tudo. Kelly, que conselho tu daria para quem está nos ouvindo neste momento sobre maternidade? Sabe o que eu achei que ela ia perguntar? Quando virar o segundo? Porque essa... Cara, o conselho é: você será a melhor mãe para o seu filho. Pare de ouvir e tentar chegar num ideal que não existe. Não existe. Eu me lembro no programa de rádio que eu fazia, fazia e faço, né? Agora eu vou voltar a trabalhar o Timeline. Larissa produziu, o Fran produziu algumas vezes também. Uma vez eu fui entrevistar a Glória Maria. E aí, eu queria a resposta para minha angústia, que era: eu não sabia quando eu seria mãe. Ou quando era o melhor momento para ser mãe. E aí, eu falei para a Glória Maria: quando veio o teu despertar? Quando tu entendeu que tu queria ser mãe? Quando era... E o Potter, inteligentemente, falou assim: acho que a Kelly tá querendo. Daí ela falou: entendi. Ela falou: eu posso te contar a minha história, mas a sua história é sua. E eu ainda insisti. Eu falei: sim, entendi, mas como é que foi a tua? Porque eu queria a resposta pra minha angústia. E eu falei: tá, mas e como é que foi? As filhas dela, né? Como é que foi? Daí tu sentiu o chamado de Deus, o que foi? Veio um raio, não sei o que. Ela falou: eu posso te contar a minha história, mas a tua história é tua. Depois que a Glória Maria morreu, a gente separou trechos para homenageá-la e tal no programa. Aí eu já estava grávida e eu ouvi aquela resposta de novo. Eu falei: gênia. Olha a sabedoria dessa mulher. Mãe,
o que ela estava me entregando ali. Não adianta eu querer saber quantas horas dorme o filho do fulaninho, quantas horas o filho do fulaninho acorda de madrugada, quantas horas... A tua maternidade é tua maternidade. Claro que o compartilhamento vai fazer com que tu, de alguma forma, tenha uma rede que vai te ajudar naqueles perrengues ali, né? Tem uma pomada pro peito, as gurias aqui... A Fran fez até vídeo me mostrando como é que era a massagem, lembra do peito? Me mandou óleo de girassol, que me ajudou muito. Então, é óbvio, mas tentar chegar num ideal... Porque o fulano tá lá, pleno, maquiado, né? Eu sempre brinco com a Cláudia Raia, linda, maravilhosa, que é... Cara, eu não conseguia fazer cocô, entendeu? Então, a tua maternidade é tua maternidade. Viva ela intensamente, busque ajuda, a rede de apoio é fundamental, mas calma, tudo vai dar certo. Quer dizer, não vai dar tudo certo, não. Tudo vai. Tudo passa. As coisas andam, né? As coisas andam. Vai ter coisa que vai dar errado. Mas a gente consegue e aí fica tudo bem. Nós recebemos a maravilhosa Kelly Matos, mamãe do Gabriel, que está sendo aí mais conhecido do que a Kelly Matos, né? Celebridade, né? Estreou, Gabriel. Mas também, né? Pais de celebridades, né? Já viram celebridades. Ou não. Ele nasceu de olho aberto, assim, ó. Esse é o podcast A Mãe Tá Falando, uma realização que tem o patrocínio master da Calçados Piccadilly, patrocínio da Matracolá Brinquedos Educativos e apoio da Dr. Clean. Nós realizamos este podcast na nossa casa do podcast, que é o Sarras Tap Room, aqui em Novo Hamburgo, que nos ofereceu essa mesa de antepastos aí maravilhosa, essa tábua de antepastos. Eu sou Francine Silva, jornalista, mãe do Baby Fritz, e quem está do meu lado aqui... Larissa Brito, mãe da Duda. E Lari, por favor, faça o convite para o pessoal nos seguir, comentar, assinar ali o podcast. Bom, a gente está nas redes sociais, Instagram, YouTube. E se vocês acharem, se tocar o coraçãozinho, esse conteúdo é importante para uma grávida, para uma mãe que está passando por isso, compartilha, segue, indica, porque isso é bem importante para a gente. A gente quer crescer também nas redes sociais para levar informação para as pessoas. O nosso objetivo aqui, enquanto jornalistas, é levar informação de qualidade, informação curada, né, com curadoria, que não é qualquer coisa jogada ao vento. Então, a gente tem aqui muita preocupação com a informação. Então, nos sigam nas redes sociais, compartilhem o nosso conteúdo. E muito obrigada, Kelly Matos. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, né? Sou muito fã das duas, falei isso aqui. É muito bom que a gente tenha espaços em que a maternidade real, oficial, esteja sendo falada. Sucesso! Sigam as gurias nas redes sociais, tá? A mãe tá falando. Não, mas vocês também. @ Francine Silva. Larissa G. Brito. E eu sou Kelly Matos K. Então sigam e compartilhem, né, gente? Vai lá dar compartilhada, vai lá, ativa o sininho. Obrigada, gente. Nos vemos no 3º episódio. Até mais!